De deputado pouco conhecido a presidente da República e agora condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2018, Bolsonaro começou a despontar na política nacional com a candidatura à presidência e até um atentado à faca. Os discursos religiosos, antipetistas e antissistemas furaram a bolha e consolidaram uma candidatura sólida, competitiva e apoiada principalmente pela internet. Foi nesse momento que surgiram os primeiros ataques às urnas eletrônicas e aproximações explícitas com as Forças Armadas. No dia 6 de setembro, Bolsonaro sofreu uma facada durante um ato com apoiadores. O ataque marcou sua trajetória pessoal e política. Já no governo, Bolsonaro manteve o discurso de confronto com instituições. Como presidente, acumulou ministros militares, exaltou o Exército e passou a atacar o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, afirmando que eles faziam parte de um sistema corrupto pelo qual ele lutava contra. Em 2020, apoiadores convocaram atos pedindo intervenção militar e o fechamento do STF. Bolsonaro apoiou publicamente e o Supremo abriu o inquérito dos atos antidemocráticos. A crise chegou ao auge em 2021, durante a pandemia, quando o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e os comandantes das 3 Forças Armadas renunciaram em conjunto. No ano de 2022, Bolsonaro intensificou os ataques às urnas. Após as pesquisas mostrarem que Lula estava à frente, o então presidente disse que só perderia a reeleição em caso de fraude. Chegou a convocar mais de 70 países para questionar o sistema e acusou as pesquisas de manipulação. No mesmo dia, afirmou que um hacker teria afirmado que as eleições de 2018 foram fraudadas e que o TSE teria admitido a possibilidade de alteração no número. Nada disso foi comprovada e as urnas eletrônicas seguem ilibadas. Após a derrota para Lula, Bolsonaro diminuiu os ataques e se manteve em silêncio. Inclusive, viajou aos Estados Unidos antes de terminar o mandato, o que deu margem aos apoiadores para levantarem suspeitas sobre o processo das eleições. Ele chegou a pressionar o próprio partido, o PL, a questionar formalmente as urnas eletrônicas no segundo turno, mas não no primeiro. A insatisfação explodiu em 8 de janeiro de 2023. Mais de 5.000 manifestantes invadiram os prédios dos 3 poderes em Brasília. A ação, que deixou o país em choque, resultou em intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos, publicou uma mensagem condenando os ataques e se isentou da responsabilidade. A partir daí, Bolsonaro passou a ser investigado em 3 frentes no Supremo Tribunal Federal: a trama golpista, a milícia digital e a falsificação de cartões de vacina. No caso da vacinação, a Polícia Federal afirma que os certificados falsos foram inseridos no sistema do Ministério da Saúde para permitir que Bolsonaro viajasse aos Estados Unidos em 2022. O ex-ajudante de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, afirmou em delação que o pedido partiu do próprio presidente. A investigação sobre a milícia digital mostrou como a desinformação em massa foi usada para minar a confiança no sistema eleitoral. Já no inquérito da trama golpista, a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e outros 36 aliados por tentativa de golpe de Estado. Em junho de 2023, o ex-presidente enfrentou um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que investigava a reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em que Bolsonaro atacou sem provas o sistema eletrônico de votação e ao TSE. Por 5 votos a 2, os ministros do TSE o consideraram culpado por abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação. Além disso, ficou inelegível até 2030. Além das questões políticas, Bolsonaro também enfrentou problemas de saúde desde a facada de 2018. Foram 9 cirurgias em 7 anos, além de internações por crises intestinais e infecções. Nesta quinta-feira, 11 de setembro, por 4 votos a 1, a primeira turma entendeu que Bolsonaro é culpado por todos os crimes que era acusado.
golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. O ministro Luiz Fux foi o único que discordou dos colegas. Ele argumentou que Bolsonaro e os outros réus já não ocupavam cargos públicos quando ocorreram os atos que lhes são imputados. Então, o caso deveria tramitar na Justiça Comum e não no STF. Agora, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado, Jair Messias Bolsonaro entra definitivamente para a história da política do país. A prisão não é imediata. Os advogados ainda podem apresentar embargos e recursos que serão analisados pelo Supremo Tribunal Federal antes do início do cumprimento das penas.